sobre isto uma grande segurança. Obrigada, Sandra. Mas eu não vou começar do início. Então, a Canaway é uma empresa que nos dá toda esta segurança exatamente por isto, porque desde a fase embrionária até à fase final é a Canaway que assegura a qualidade. É certificada também pelo US AMP Authority e nos Estados Unidos, de facto, eles não brincam em serviço. O FDA e todas estas autoridades de regulamentação são muito apertadas, têm normas muito apertadas, por isso, a partir do momento que é americano, e muitas vezes eu estou a falar com futuros embaixadores ou com pessoas que se querem interessar pela canoa e quando percebem que é americana, que a origem é americana, soltam assim uma exclamação: ah, ok, é americana, então isto de certeza que tem qualidade. Porque eles realmente lá, nem que seja pelos processos jurídicos, aquela malta não brinca em serviço no que toca a alimentos e a suplementos e a medicamentos. É liderada pelo Dr. Stuart Titus, que foi falado nos vídeos iniciais. O Dr. Stuart Titus realmente é um pioneiro na investigação do cânhamo e devemos-lhe ele um grande agradecimento. Se calhar, se não fosse ele, não estávamos hoje aqui. Legalizar a cannabis por este mundo de fora não é tarefa fácil. Ela tem uma má fama, tem uma história que não abona em seu favor, portanto é um bocado partir pedra, passa a expressão, fazer com que esta planta possa estar a ser hoje em dia aqui falada por nós e estas pessoas que, que se colocam nesta posição de desbravar terrenos merecem o nosso grande agradecimento. É um homem que tem toda uma equipa a trabalhar com ele e tem mais de 40 anos em experiência de biotecnologia, trabalha também com parceiros certificados e toda esta narrativa inicial é para nós sabermos e para podermos passar esta informação aos outros de que a Canaway é realmente a empresa ou uma das empresas que mais qualidade tem na produção de cânhamo. Que queiram dizer que o cânhamo goza de má fama, que queiram dizer que o cânhamo não tem ainda muitos anos de consumo ou não tem estudos nesta doença ou naquela, eventualmente pode ser tudo verdade, mas no que toca à qualidade da Canaway, esta é intacta e é real e é certificada. Não dá certo na totalidade de todos os casos clínicos, portanto, não há nenhum único remédio, medicamento, planta medicinal, alimento, o que for no mundo, que vá funcionar com a globalidade de todas as condições patológicas. Isso não existe. Não existe no cânhamo nem em nenhuma outra molécula. Agora, e pelos mecanismos que já vamos ver mais à frente, ela funciona na esmagadora maioria dos casos, funciona, só tem é que ser bem administrada. Mas e para finalizarmos esta parte, no que toca à segurança e à confiança da Canaway, ela é absolutamente indiscutível, é um facto inegável. A Canaway é uma empresa certificada e com a máxima segurança. A cannabis sativa é uma planta que dá origem a duas subespécies. E aqui estarmos esclarecidos sobre esta dualidade é muito importante porque o equívoco mora aqui. Por um lado nós temos o cânhamo, por outro lado temos a marihuana. Estas duas subespécies depois acabam por ser, na prática, plantas com características bioquímicas francamente diferentes e com efeitos fisiológicos também por esse motivo francamente diferentes. Enquanto que o cânhamo é uma planta que tem uma ação não psicoativa, a marihuana tem uma ação psicoativa. Por isso é que ela passou a ser usada como droga recreativa, porque leva a estados alterados de consciência. Portanto, a primeira informação que nós devemos gravar para nós próprios e para os outros é que sempre que estivermos a aconselhar o cânhamo a ser consumido por alguém, ele é não psicoativo, ao contrário da marihuana que é psicoativa. E porquê? Porque o cânhamo tem menos de 0,3% de THC, que é então o canabinoide que confere a ação psicoativa à planta, e tem mais de 20% de CBD, que é um canabidiol, um daqueles dos mais conhecidos e que tem mais estudos feitos. E a marihuana tem menos de 10% de canabidiol e tem cerca de 15 a 20% de THC. Estas características bioquímicas da planta é o que conferem ação psicoativa por um lado e não psicoativa por outro. Portanto, é o rácio de CBD versus de THC que uma e outra espécie contém.
O cânhamo é utilizada para uso alimentar e têxtil, enquanto que a marihuana é usada para uso recreativo e médico. Eu coloquei estas frases a bold porque isto é uma questão de legislação. O cânhamo foi considerado pelo Tribunal Supremo Europeu no final do ano passado como alimento, se bem que, na minha perspectiva enquanto naturopata, eu penso no cânhamo como uma planta medicinal com características bioquímicas e com ações farmacológicas que desenvolvem cascatas bioquímicas e, por esse motivo, conseguem atuar numa imensa vastidão de doenças. Mas ela foi classificada como alimento. Feliz ou infelizmente, este facto permite a utilização, se calhar numa escala maior, e este é o lado positivo disto. O que nós temos que fazer é, se calhar nós, enquanto profissionais de saúde, é passarmos a informação correta para quem não é profissional de saúde, para que este alimento, que no meu entendimento é uma planta medicinal, seja utilizada da melhor forma possível, da forma mais segura, para que não haja intercorrências e para que as pessoas possam ter todos os benefícios do cânhamo sem terem efeitos secundários do seu consumo. Por isso eu escrevo que ela é utilizada para uso alimentar, porque foi assim que ela foi legislada na Europa, e para uso têxtil também, e este é um aspecto interessante da planta, porque ela não é produzida em larga escala só para nós termos os benefícios dos fitocannabinoides, ela é utilizada e está a ser produzida em larga escala, felizmente também para nós a podermos utilizar na maioria dos seus componentes e aqui é extraída a fibra para fazer roupas. A marihuana é utilizada para uso recreativo, não é? Lá está, os tais cigarros feitos de marihuana que ao longo das últimas décadas foram fumados por uma grande parte da população e também para uso médico. Existe legislação em Portugal e noutros países do mundo para produzir marihuana para se extrair de lá THC para se fazer medicamentos. Em Portugal existe um medicamento de pulverização oral que se chama Sativex, só pode ser utilizado sob receita médica. Eu não sou médica, sou naturopata, portanto, eu estou fora dessa possibilidade. Eu não posso receitar o Sativex, portanto, não posso receitar THC. Se houver algum médico hoje presente nesta sala, então sim, pode receitar o Sativex, que tem o THC. Mas nós hoje estamos aqui a falar da Canaway e a Canaway só utiliza o cânhamo para os seus produtos. A Canaway é uma filial da Medical Marijuana, que é uma grande instituição de investigação, e esta sim, a Medical Marijuana, trabalha com produtos da THC. Porém, a Canaway é só cânhamo e por isso, seja qualquer que for o produto que nós estamos a aconselhar, o risco é zero. Não vai haver risco nenhum, mesmo que a pessoa vá ao site e até compre o produto errado, há risco zero de presença de THC. O cânhamo cresce na maioria dos ambientes e não precisa de muitos cuidados agrícolas, enquanto que a marihuana precisa de condições ambientais e agrícolas muito particulares para que esta planta cannabis sativa dê origem à marihuana. As moléculas mais importantes, portanto, a cannabis sativa tem uma série de moléculas, não tem só fitocannabinoides. Tem fitocannabinoides, tem bioflavonoides, tem terpenos, etc, etc, etc. As mais importantes e aquelas que mais ação terapêutica têm, aquelas que são alvo do nosso maior estudo e entendimento, são os fitocannabinoides. Cá está, fito, que vem de fitoterapia, porque fito significa em latim planta, portanto são canabinoides que vêm da planta, fito. E os mais interessantes e aqueles que a Canaway tem vindo a explorar para constituir os seus produtos é o CBD, talvez o mais globalmente, universalmente mais estudado, mais publicado e mais utilizado, que é o canabidiol, o CBG, que é o canabigerol, e o CBDA, que é o ácido precursor do CBD. Então, grosso modo falando e resumindo as ações terapêuticas do CBD, podemos dizer com uma afirmação categórica, porque já existem diversos estudos publicados, revistos por pares, testados, etc., que cumprem todos os mecanismos que são pedidos para que um estudo seja considerado apto para ser um estudo científico. Então, resumindo, nós podemos dizer que o CBD é anticonvulsionante, anti-inflamatório, ansiolítico, analgésico e faz modulação imunológica. Ou seja, o ser anticonvulsionante, por isso é que ele é tão utilizado na epilepsia, com tanto sucesso,
doentes cuja farmacologia não está a dar certo e existem muitas crises convulsivas em doentes epiléticos e noutras síndromes cuja convulsão faz parte do quadro sintomatológico, que não respondem à terapêutica. E é muito grave, e muitas vezes estas crises acontecem nas crianças, portanto é subejamente importante que as convulsões possam ser travadas. Então vamos lá avançar com o CBD sem medos, sem riscos, vamos administrar o canabidiol para perceber se conseguimos travar estas convulsões, que podem ter efeitos colaterais para a vida, se não levar à própria morte. Então é muitíssimo importante ajudar a parar convulsões. Muitas das vezes em quadros clínicos, em síndromes complexas, em doenças metabólicas complexas, quando nós conseguimos parar as convulsões, nós conseguimos uma melhoria do quadro clínico geral. Por isso é um grande desafio para os neurologistas conseguir travar convulsões. O CBD é uma das moléculas mais importantes na neurologia, eu arrisco-me a dizer. Ser anti-inflamatório é porque consegue travar a cascata inflamatória, e as doenças inflamatórias estávamos aqui não só esta noite, como as próximas, se calhar 100 noites, a falar de doenças inflamatórias, porque grande parte e a esmagadora maioria das doenças têm uma componente inflamatória. Para já todas aquelas, e nós sabemos que terminam em "it", portanto, tudo aquilo que tem sufixo "it" vai ter uma componente inflamatória. E depois, grande parte das doenças autoimunes têm uma base inflamatória, para além de que as doenças oncológicas têm também uma base inflamatória. E só nestas, autoimunes e oncológicas, nós já estamos a falar de uma grande maioria das doenças que hoje em dia as pessoas padecem. Ao conseguirmos travar a inflamação, ao conseguirmos que o terreno inflamatório melhore, vamos conseguir que a doença também vá melhorando. Interessa, obviamente, fazer um diagnóstico profundo quando a doença é multifatorial. Hoje em dia existem cada vez pessoas cada vez mais doentes, passa a redundância, mas a verdade é que o mundo está numa marcha de doença, não está numa marcha de saúde. É muito importante que a tónica do nosso discurso comece a mudar da doença para a saúde, para conseguirmos encontrar mecanismos que as pessoas consigam ter uma longevidade com saúde. As pessoas, de uma forma geral, e em muitos países desenvolvidos, não estamos a falar em África, que é onde as pessoas morrem mais cedo, mas no resto do mundo, nas Américas, na Europa, na Ásia, a esperança média de vida tem vindo a aumentar. É verdade que sim. A esperança média de vida, se nós vimos um gráfico, o gráfico vai subindo. Mas tem vindo a aumentar em paralelo com o consumo de fármacos. A esperança média de vida aumenta proporcionalmente com o consumo de fármacos. Fármacos para a doença cardiovascular, portanto, fármacos para o colesterol, fármacos para a hipertensão, fármacos para a depressão, fármacos... Por isso, é uma esperança média de vida norteada pelo consumo também de medicamentos químicos de síntese. Portanto, não estamos a falar de uma longevidade com saúde. Não estamos a falar de uma longevidade com saúde. Estamos a falar de uma longevidade carregada de químicos. E quando nós vamos conversar com estas pessoas que têm uma longevidade, porque estão a viver até aos 80 ou até aos 90 anos, mas elas próprias tomam um saco cheio de remédios, estas pessoas não vivem com qualidade de vida. Então, é pointless. De que serve nós termos a bandeira da longevidade e se calhar estamos a assistir hoje em dia, cada um de nós, à época da humanidade em que as pessoas vivem mais anos, se o preço a pagar é não terem qualidade de vida porque têm que tomar um saco de medicamentos, porque entretanto o medicamento causa determinado sintoma e etc, 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 etc. Isto não é uma longevidade interessante, não é para isto, não é para aqui que o mundo tem que evoluir. O mundo tem que evoluir para uma longevidade que não dependa de medicamentos. E quando nós estamos a falar de que o CBD tem uma modulação imunológica, nós estamos aqui a dizer que os linfócitos T de regulação conseguem fazer um equilíbrio entre os linfócitos da inflamação, os linfócitos da alergia. Nós conseguimos ter os linfócitos T-reg a fazer regulação às outras cadeias linfocitárias que entram em ação quando há um cancro, quando há uma doença autoimune, quando há uma doença alérgica. A família imunológica é uma família muito extensa e existem células da imunidade que estão mais presentes em determinada doença do que noutra,
E o que o CBD tem a capacidade de fazer é de produzir os linfócitos T de regulação, portanto, faz uma modulação. Quando nós estamos a atuar no mecanismo modulatório, é como se nós estivéssemos a tirar o sistema imunitário da histeria e a colocar o sistema imunitário na paz de espírito. Então vejam, quando as nossas células de imunidade vivem em paz de espírito, vivem moduladas, nós deixamos de começar a depender de químicos. E nós vamos ver que, quando falamos de neurotransmissor, o efeito é modulatório também. Então, quando nós utilizamos plantas medicinais, seja ela o cânhamo ou outras que conseguem fazer esta ação modulatória, nós estamos a tirar o doente da dependência, seja ela qual for. Porque o objetivo é também que as pessoas não fiquem dependentes do cânhamo, que fiquem apenas dependentes do seu estilo de vida. Obviamente que entre se ficar dependente de uma planta medicinal ou de um medicamento antidepressivo, que fique dependente da planta medicinal e não do medicamento antidepressivo. E acreditem que eu não estou a falar isto porque sou naturopata e posso ter vantagem porque estou na estrutura da Canaway, de todo. É bastante lógico que, se nós pudermos não depender de uma substância que nos cria efeitos colaterais, como perda de memória, como etc, como intoxica o fígado, é excretado pelos rins, obstrui o sistema linfático e por aí fora, é muito melhor se nós ficarmos dependentes de uma planta medicinal que não tem, se for tomada nas doses certas, todos esses problemas e consigamos ter bem-estar. Portanto, anticonvulsionante, anti-inflamatório, ansiolítico, ou seja, paz interior, redução da angústia, redução da ansiedade, analgésico é também uma das ações mais importantes do CBD. A dor tira muita qualidade de vida aos doentes, é se calhar dos sintomas mais incapacitantes que as doenças podem ter, e o CBD é muito promissor a conseguir bloquear estes receptores da dor. E por último, esta modulação imunológica. Portanto, só sobre o CBD nós ficávamos aqui noites e noites e noites e noites a falar, e eu vou tentar não me exceder. Portanto, Sandrinha, se tu achas que isto está a ser um bocado mais, tu vai-me fazendo aí sinais, que eu estou-te a ver aqui na tela, está bem? Ora, continuando então. CBDA. O CBDA é o ácido precursor do CBD e o que a ciência nos consegue acrescentar é que o CBDA tem a importância de influenciar os receptores da serotonina. Esta influência significa que este neurotransmissor consegue ficar na fenda sináptica mais tempo sem ser reabsorvido. Ora, o que o medicamento antidepressivo faz é justamente isso. Prende a serotonina na fenda sináptica para que ela não seja reabsorvida tão rapidamente e assim o doente fica com a sensação de bem-estar durante mais tempo. Fica com menos vontade de chorar, fica com mais vontade de sair para a rua, etc. E o que o CBDA consegue é influenciar estes receptores sem termos que dar moléculas semelhantes à da serotonina, portanto não estamos aqui a dizer ao nosso corpo para não produzir neurotransmissores, muito pelo contrário, nós queremos que o nosso corpo mantenha essa função de neurotransmissores e hoje em dia nós sabemos que grande parte dos neurotransmissores são produzidos no intestino e não no cérebro. Os neurotransmissores têm uma produção intestinal, portanto, quando nós falamos em modulação imunológica por parte dos fitocannabinoides, nós estamos a dizer que eles atuam, obviamente, no intestino, porque a modulação imunitária dá-se no intestino. Não só a modulação imunitária dá-se no intestino, como também a produção de neurotransmissores se dá no intestino. Portanto, há uma ação importante dos fitocannabinoides ao nível do nosso intestino, de regulação destas funções que são muito a montante da pura evacuação. Então, o CBDA pode ser um interessante substituto ou um interessante concomitante do antidepressivo, se o doente não quiser ou não puder deixar já o antidepressivo. Ou mesmo que ele não tenha antidepressivo, pode ser para toda a gente que se sinta triste ou que não se esteja a dormir tão bem por ansiedade. O canabigerol é uma molécula, é um outro fitocannabinoide, é uma molécula muito importante para a psiquiatria, muitíssimo importante para todas as áreas da psicologia, muitíssimo importante para todos aqueles que queiram falar dos produtos da Canaway, a quem tenha ansiedade, ataques de pânico, compulsão alimentar, dúvidas sobre a vida e, enfim, não é fácil a vida cá na Terra, realmente não é. Nós somos assoberbados por todas estas emoções. Não há ninguém que seja feliz desde o primeiro dia que vive até o último dia. Isso não existe, mesmo que nós às vezes olhemos para as redes sociais e vemos só fotos bonitinhas das pessoas de férias aqui e ali e pensamos, meu Deus, mas sou eu que
porque sou triste e ansiosa, isso não é a realidade, não é as redes sociais, aquilo que nós vemos na televisão, não é a realidade. Toda e qualquer pessoa vive este espectro de emoções, a tristeza, a ansiedade, a angústia, a depressão, a dúvida pessoal, e não é preciso nós ficarmos reféns destas emoções. Obviamente que nós devemos senti-las, interpretá-las, cognizá-las, tirarmos daí o seu significado para se calhar darmos rumos diferentes à nossa vida, mas não precisamos, o que eu vos quero aqui dizer é que nós não precisamos de ficar reféns destas emoções mais negativas. Nós devemos olhar para elas, mas também com muita facilidade passar para a alegria, etc. E o canabigerol tem esta capacidade, porque ele vai ser um modulador. Mais uma vez, quando falamos de fitocannabinoides, podemos usar e abusar desta palavra, modulação. Vai modular a libertação da dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, entre outros neurotransmissores. Então, quando nós fazemos modulação de neurotransmissores, nós estamos a sair da tristeza, estamos a sair da ansiedade, estamos a sair da compulsão alimentar, estamos a sair de todo o espectro de emoções negativas para dar lugar às emoções positivas. Vejam que os estudos hoje em dia neurológicos nos dizem que nós temos 5 vezes mais circuitos de pensamentos negativos do que de positivos. Portanto, o ser humano, à data atual, tem 5 vezes mais circuitos de pensamentos negativos do que de positivos. Se calhar, há 100 anos atrás, ainda tínhamos mais, porque o nosso cérebro tem vindo a evoluir. Há várias estruturas que fazem parte do nosso encéfalo que têm vindo a evoluir ao longo do tempo e nós temos conseguido começar a trabalhar mais circuitos de emoções positivas e se calhar quando nós estivermos a falar aqui, perdão, talvez daqui a 20 anos ou 50 anos, a realidade talvez já não seja esta, nós talvez tenhamos cada vez menos circuitos de emoções negativas e que estão a dar lugar a circuitos de emoções positivas. Mas a verdade é que hoje em dia também grande parte dos medicamentos que são tomados são estes, antidepressivos, ansiolíticos, indutores de sono, toda esta panóplia de medicamentos da psiquiatria. Então temos uma molécula que consegue ajudar os doentes a libertarem-se deste tipo de substâncias que muitas vezes são precisas, mas que não são nada desejáveis que sejam tomadas o resto da vida pela quantidade de efeitos secundários que as mesmas também têm. E porquê é que esta não é apenas mais uma planta? Porquê é que nós hoje estamos aqui a falar de cânhamo com todo este entusiasmo? Porquê é que eu própria me envolvi na Canaway? Porque esta não é uma planta qualquer. E não é uma planta qualquer porque nós temos um sistema endocannabinoide. Ou seja, nós temos um sistema como o imunitário, o linfático, o cardiovascular, o digestivo, o endócrino, que se chama endocannabinoide e que está à espera ou de endocannabinoides, que são os canabinoides que nós produzimos, ou de fitocannabinoides. Tudo aquilo que possa preencher estas portas de entrada e que possa fazer com que este sistema então funcione. Mais em detalhe, o sistema endocannabinoide é constituído por receptores, endocannabinoides e enzimas. Os receptores estão na superfície das células, são as portas de entrada, onde os endocannabinoides ou os canabinoides se vão ligar e enzimas que vão ser as facilitadoras desse processo. Portanto, quando nós falamos de endocannabinoides, nós não estamos a falar das moléculas que acabámos de falar. Não, os endocannabinoides são os canabinoides que endocrinamente nós produzimos. O problema é que o ser humano não tem andado a produzir endocannabinoides. Porquê? E eu ainda não encontrei nenhum estudo que dissesse categoricamente e com verdades absolutas o porquê. Mas talvez podemos teorizar, e porque já há algumas teorias que apontam para o porquê de nós não andarmos a produzir endocannabinoides, como a anandamina e outros, porque andamos a viver uma vida muito estressante, não temos tempo para nada, comemos a correr, vivemos a correr, fazemos tudo a correr, não é? É o micro-ondas que é a correr, é comida que é embalada, não temos tempo a fazer exercício, não temos tempo para grande parte das atividades que são subejamente importantes para que a homeostasia interna do nosso corpo aconteça. Ou seja, para que tenhamos um sono regulado, para que tenhamos um apetite regulado, para que não andemos todos inflamados e cheios de dor. Quem é que não tem dor nas costas? Ao fim e ao cabo, quem é que não tem dor nas costas?
não há ninguém, se calhar, que não tenha dores nas costas. Se calhar só as crianças é que não têm, mesmo assim algumas já começam a ter pela ansiedade e o stress. Então o processo inflamatório, a memória, o humor e a reprodução, e aqui na reprodução estamos não só a falar do sistema sexual da mulher e do homem, mas também da libido. Quantas e quantas mulheres eu não ouço em consulta a dizerem que não têm apetite sexual nenhum? Não têm apetite sexual para estarem com os seus companheiros. Não têm. E homens também. Mas acontece mais na mulher, porque o homem, a sexualidade do homem está relacionada com um mecanismo mais fisiológico do que na mulher. Na mulher tem muito mais que ver com uma homeostasia global do organismo do que propriamente no homem. Então, se nós tivéssemos este sistema endocannabinoide, que é formado pelos receptores, pelos canabinoides que produzimos, que são os endocannabinoides, e pelas enzimas, nós se calhar teríamos menos, eu arrisco-me a dizer, menos 70% das doenças que hoje existem. Mas a verdade é que com este estilo de vida fast life, nós não temos este sistema endocannabinoide a funcionar, então temos uma planta que dá resposta a este déficit. E esta planta é o cânhamo. E olhem, felizes de nós que estamos a trabalhar com ele. Felizes de nós que estamos a trabalhar com ele, quase que numa primeira linha, não é? Nós estamos a fazer história, acreditem. Nós, cada um de nós, está a fazer história na saúde da humanidade. Por isso, quantas mais pessoas nós tocarmos com a existência e a falar desta planta, sejando vocês profissionais de saúde ou não, vocês vão estar a reduzir a doença, vocês vão estar a reduzir as percentagens, vocês vão estar a mexer nas estatísticas. Eu, enquanto naturopata, eu não posso só atender os meus doentes, porque eu tenho uma capacidade limitada no meu dia. Eu tenho que falar para o maior número de pessoas que eu possa. Vocês, profissionais de saúde ou não, vocês têm que falar para a maioria das pessoas que vocês possam, independentemente do vosso interesse económico ou não na Canaway. Realmente, ou bem que nós mudamos este mundo, ou não há um planeta muito saudável para as gerações que vêm a seguir. Portanto, seja através do cânhamo, seja através de outras plantas que se venham a descobrir, cada um de nós, se nós nos movemos por esta missão de ter um mundo melhor, cada um de nós tem esta grande responsabilidade de pôr o cânhamo na vida das pessoas. Então, finalizando este sistema endocannabinoide, existem dois tipos de receptores, são o receptor CBD1 e o receptor CB2. O CBD1 basicamente está nas células do sistema nervoso central e em outros órgãos, e o CB2 predomina no sistema imunológico. Dois aspectos muitíssimo importantes sobre a forma como a Canaway trabalha os fitocannabinoides. Um aspecto: todos os produtos da Canaway são broad spectrum, não são CBD isolado, não são full spectrum, que são os três tipos de possibilidade de consumo de cânhamo. Então há o full spectrum, o CBD isolado e o broad spectrum. O full spectrum tem maiores vestígios de THC e a lei não permite a utilização do full spectrum. O CBD isolado exige uma quantidade 6 vezes e meio maior de produto de concentração de molécula por produto, comparativamente com o broad spectrum. E o broad spectrum, então, é aquele que utiliza a sinergia dos vários constituintes da planta para que nós tenhamos um benefício global. Quando nós utilizamos uma planta inteira, nós não estamos a utilizar só aquelas moléculas, nós estamos a utilizar a sinergia das várias moléculas, o que faz com que a planta consiga ter um efeito sistémico no nosso organismo. Esta é a beleza da fitoterapia, é esta. E nós podemos ter esta dança orquestrada, a natureza é fantástica, nós de facto só temos que saber utilizar. E o que nós estamos aqui a fazer é isso mesmo, é saber utilizar a natureza. Então, a forma talvez mais que encaixa melhor na legislação portuguesa e mais inteligente é utilizar o broad spectrum, porque o CBD isolado necessita de muita mais concentração de produto, 6 vezes e meia, e acaba por ter efeitos secundários mais presentes do que o broad spectrum. Também a Canaway, na sua tecnologia de produção, faz uso de 3 tipos de óleos, o green, o blue e o gold. No green, eles não são descarboxilados, portanto não são extraídos átomos de carbono, a planta é utilizada inteira
e aqui, por exemplo, é o Green Hemp Oil, não é? Green verde, ela vem crua e tem uma grande presença de CBDA, porque quando ela é descarboxilada é como se ela fosse filtrada, então este ácido precursor do CBD não está tão presente. O óleo blue sofre uma ligeira descarboxilização, em que o CBDA desaparece, mas fica o CBD e fica, por exemplo, o CBG, e no Gold há uma filtragem total, o que faz com que haja uma maior concentração do CBD. Aqui estamos a falar, já vamos ver mais à frente, de uma linha que se chama o Pure Gold. Então é muito importante a forma como a Canaway também pensou em criar produtos diferenciados. Como é que isto poderia acontecer? Então foi utilizando o Broad Spectrum, por todas estas vantagens que acabámos de falar, e utilizando estes 3 tipos de óleos que vão conferir propriedades bioquímicas e consequentes propriedades terapêuticas diferentes. Os produtos, falando assim da gama, se nós pudéssemos dividir a gama completa, eu diria que nós temos os produtos com fitocannabinoides, é uma linha que tem então aquelas moléculas que acabámos de falar e que se aplicam aos humanos, e também tem uma linha PET, tem uma linha de animais de estimação, que eu não vou aqui tanto falar porque a minha experiência não é tanta com animais de estimação, tanto ou nenhuma. Portanto, fitocannabinoides por um lado, nutrição por outra, nutrição com uma linha de toma de alimentos bioral, que vamos olhar para ela, e também com uma ração para animais. Depois, óleos essenciais, que não tem nada a ver com fitocannabinoides, obviamente tem que ver com o cânhamo. Tudo isto, toda esta gama tem moléculas extraídas do cânhamo. Agora, pode ser da parte com fitocannabinoides, que é a parte aérea da planta, ou pode ser apenas do óleo, que não tem os fitocannabinoides, que tem os terpenos e os ômega 3, que é, por exemplo, os óleos essenciais, e tem uma linha de skincare de cuidados para a pele. Então, começando aqui pela linha dos fitocannabinoides, temos a linha Pure Gold, que é a linha que só tem CBD, como nós vimos há pouco, é a linha mais descarboxilada, portanto só restou o CBD, obviamente, no contexto do broad spectrum. Então existem vestígios das outras moléculas, a sinergia das plantas continua a existir. Mas quando nós queremos fazer uso, das propriedades que o CBD confere, nós vamos utilizar apenas então o Pure Gold. Ou podemos utilizar o Pure Gold em concomitância com outros produtos, já poderemos falar disto mais à frente. O que difere dentro destes vários produtos que vocês estão a ver aí desse lado, basicamente são as concentrações. Nós temos um Pure Gold que tem, portanto, os frascos mais pequenos são frascos de 30 ml. Vocês veem aí na imagem 3 frascos de 30 ml e um frasco de 120 ml e depois vêm cápsulas. Então, os 3 frascos de 30 ml, o que difere entre eles é a quantidade de CBD que lá está dentro. Enquanto que no frasco do Pure Gold 250, temos 250 miligramas de CBD dentro do frasco. Depois temos o Pure Gold 500, significa que temos 500 miligramas de CBD dentro do frasco. E depois temos o Pure Gold+, que tem 2.000 miligramas de CBD dentro do frasco de 30 ml, e temos o Pure Gold 1000, que significa que são 1.000 miligramas de CBD dentro de 120 ml. O que nos interessa é a concentração por toma. Estes frascos têm pipetas graduadas, e as pipetas estão graduadas a 1 ml. Portanto, quando nós estamos a indicar a alguém que tome 1 ml do produto, o que nos interessa a nós saber é qual é a quantidade de CBD que está por toma. Para sabermos essa quantidade de CBD, é dividirmos a quantidade de CBD que está lá dentro pelo volume total do frasco. Ou seja, para eu saber a quantidade de CBD que está no Pure Gold de 250 numa pipeta, eu divido 250 por 30 dá igual a 8,33 miligramas de CBD por pipeta. E eu vou já falar no Pure Gold 1000, que é o frasco maior, que tem exatamente a mesma concentração, porque apesar de ter lá 1000 miligramas de CBD, o frasco é de 120 ml, ou seja, a diluição é maior. Se eu dividir 1000 por 120, dá os mesmos 8,33. Então, tomar 1 mililitro do Pure Gold 1000 ou tomar 1 mililitro do Pure Gold 250 é exatamente a mesma concentração de CBD. A vantagem do Pure Gold 1000 é que vai dar para um tempo maior de toma, logo acaba por sair mais em conta.
Claro que o frasco é mais caro, mas se nós dividimos por 4, porque ele é 4 vezes maior, sai mais em conta. O Pure Gold de 500, então são 500 dentro de um frasco de 30, também a mesma conta fazemos. Se quisermos dividir, dividimos 500 por 30, que dá 16, qualquer coisa, que é a quantidade de miligramas de CBD que está por pipeta. E depois o Pure Gold+, que é o que tem a maior concentração de CBD dentro de uma pipeta, porque tem lá 2.000 e 2.000 a dividir por 30 dá 66,67 miligramas de CBD por 1 ml. As cápsulas têm 25 miligramas de CBD por cápsula. Vantagens e desvantagens das cápsulas. Uma vantagem da cápsula é que, para quem não gosta de óleos, para quem rejeite sabores, para quem esteja a fazer quimioterapia e seja sensível aos sabores, pode ver nas cápsulas então uma solução. Desvantagem das cápsulas é que não dá para medir, enquanto que nós podemos começar por dar pequenas doses quando estamos a dar as substâncias líquidas, já vem em cápsula, é aos 25 e os 25 e paciência, pronto, e é assim. A dose diária recomendada, a Canaway diz 1 a 2 pipetas por dia, existe também uma tabela que mostra a concentração que nós devemos dar por peso. Esta tabela existe, é muito fácil de consultar, mas eu vou-vos falar mais à frente da minha experiência no que toca a doses. Ainda dentro das moléculas fitocannabinoides, dentro da gama do CB, dentro da gama da Canaway, nós temos o Premium CBG, e atenção que o Premium CBG está só aí uma imagem, mas ele existe em duas versões, existe o Premium CBG normal e existe o Premium CBG Plus. A diferença é que vai ter uma maior concentração de CBG, enquanto que o CBG normal tem por 1 ml de pipeta 16,67 miligramas de CBD, o CBG, perdão, mais tem 33,33 miligramas de CBG por cada 1 ml. Eu chamo a atenção que o Premium CBG tem não só o canabigerol, mas também o canabidiol, o que também confere interesse terapêutico, porque estamos a utilizar uma molécula muito importante que é o canabidiol, que tem toda aquela ação modulatória na inflamação, etc, etc, que nós vimos há pouco. O Green Hemp Oil é o óleo verde, portanto tem o CBDA, então vai influenciar os receptores da serotonina, pode e deve ser dado na insónia, na depressão, em tudo aquilo que esteja relacionado com o déficit da serotonina. Este casamento Premium CBG com Green Hemp Oil pode funcionar muito bem na patologia psiquiátrica, quando há ansiedade e depressão, quando há ataques de pânico, quando há falta de energia de manhã, quando há falta de sono à noite, quando há sono não reparador, nós podemos fazer uso destes dois. E quando nós estamos a utilizar estes dois em conjunto, temos que fazer a conta da quantidade de CBD que também já estamos a dar. Se nós estivermos a utilizar o Premium CBG com o Green Hemp Oil, nós já estamos a utilizar quantidade de CBD de um e uma quantidade de CBD do outro. Então, estes dois são muito, muito importantes no âmbito das doenças psicológicas e psiquiátricas. Dentro dos fitocannabinoides, nós temos uma apresentação que eu coloquei junto no mesmo ecrã, porque estes dois tipos de tomas dividem-se em 3 categorias: o sleep, o calm e o active. Então, vou começar por falar nos vaporizadores, que são estes que estão mais à esquerda no vosso ecrã. Os vaporizadores, ao fim e ao cabo, são cigarros eletrónicos, portanto, e como tal, podem ser utilizados de uma forma muito eficaz para quem está a fazer cessação tabágica. Não significa que o paciente tenha que deixar imediatamente os cigarros. Aliás, no que toca a adições, nós sabemos que no que toca a adições, nós não devemos falar em proibições, porque muitas vezes a proibição vai levar a uma ansiedade pelo maior consumo. Então, é de alguma forma inteligente quando nós estamos a falar em adições, que é, olha, faz ao mesmo tempo e, eventualmente, o que vai acontecer é uma espontânea menor vontade de fumar cigarros. E eu tenho verificado isto na prática clínica. Quando a pessoa começa a fumar ou a vaporizar, é o melhor termo, a vaporizar estes cigarros eletrónicos da Canaway, começa espontaneamente a ter menos vontade de fumar cigarros. Então o Sleep tem melatonina com 100 miligramas de CBD por consumível, o Calm tem óleo essencial de manga com 200 miligramas de CBD por consumível e o Active tem
aroma, portanto aqui estamos no âmbito da aromaterapia, não é? Tem aroma de eucalipto com 300 miligramas de CBD por consumível. Mais uma vez, o que difere, mais uma vez não, porque ainda não vimos ali os aplicadores, mas o que difere o Sleep, o Calm e o Active tem que ver não só com esta aromaterapia associada e com a melatonina no Sleep, mas com a concentração do CBD. Pode-se conjugar, já me fizeram esta pergunta, até uma paciente já me fez esta pergunta, se ela pode conjugar o vaporizador Active de manhã com o vaporizador Sleep à noite. Pode, e não deve, aliás, fazer uso do vaporizador Sleep durante o dia porque ele tem melatonina. Se o tema não for falta de energia durante a manhã e insónia à noite, então se calhar o que faz mais sentido, até por uma questão economicista para o paciente, é tomar o calmo, fumar ou vaporizar o calmo durante o dia. Falei no tema da cessação tabágica, portanto, neste contexto fisiopatológico da importância de deixar de fumar, mas também toda a doença respiratória inferior pode beneficiar dos vaporizadores. Fibroses pulmonares, DPOCs, enfisemas pulmonares, a Covid, quando há compromisso do pulmão, enfim, toda a doença pulmonar, porque quando nós estamos a vaporizar, nós estamos a inalar os fitocannabinoides diretamente para os nossos brônquios e a troca vai se dar no alvéolo pulmonar. Portanto, não só o pulmão é beneficiado, como também passa para o sangue. Mais à direita, temos então os aplicadores que são dispensadores orais. Eles são compostos por uma seringa e cápsulas vazias e, mais uma vez, subdividem-se em 3, no Active, no Calm e no Sleep. É exatamente à semelhança dos vaporizadores. O que difere entre eles é a concentração de CBD e outras moléculas que eles têm. Enquanto que o Active é o que tem maior concentração, ele por cada toma, por cada dispensador, ou seja, é uma seringa que nós clicamos, destranca-se e clica-se e dispensa uma quantidade certa e aquela quantidade, e essa quantidade é 50 miligramas. Estes dispensadores orais também não dão para dosear com facilidade, porque a partir do momento que nós estamos a carregar, nós estamos a dispensar aquela quantidade. Então no Active nós estamos a dispensar 50 miligramas por toma. A olho nu pode-nos parecer que o Active é o que tem maior concentração de CBD e de facto o Active tem lá 3.000, mas são 3.000 numa seringa com um determinado volume. Portanto, ao compararmos com o Pure Gold+, o Pure Gold+, tem por cada 1 ml mais concentração de CBD do que o Active. O Pure Gold+, dispensa 66,67 miligramas de CBD por pipeta. O Active, quando nós estamos a dispensar, para baixo da língua ou para dentro da cápsula, estamos a dispensar 50 miligramas. No Calm, no outro vaporizador, estamos a dispensar 33,33 miligramas e no Sleep estamos a dispensar 25 miligramas. Todos estes aplicadores vêm acompanhados da vitamina D e da vitamina E. A vitamina D também dava toda uma aula de conversa, mas não vamos explorar, porém ela é muito importante porque a maioria das pessoas estão carenciadas de vitamina D e mesmo que vão imensos para a praia, se forem para a praia com protetor solar, já não há síntese de vitamina D. Se forem para a praia e não mostrarem a barriga e a zona interior das coxas, não há síntese de vitamina D. E se forem para a praia fora do período entre as 11 da manhã e as 3 da tarde, não há síntese de vitamina D. Portanto, quem é que se expõe assim tipo lagarto a apanhar sol entre as 11 da manhã e as 3 da tarde sem protetor solar? Há poucas pessoas, não é? Felizmente, porque também queremos evitar o cancro do pulmão, o cancro da pele. Mas ao evitarmos a degeneração da nossa pele, nós também estamos a evitar a síntese da vitamina D e esse é o motivo pelo qual a esmagadora maioria das pessoas está carenciada de vitamina D, mesmo indo para a praia no verão. Então, vitamina D e vitamina E estão presentes em todos estes dispensadores orais e o Sleep tem também a melatonina e o CBDA, que é o tal da serotonina, não é? Para nos fazer dormir bem. Avançando, porque o tempo também avança e nós não temos a noite toda, temos outros 2 produtos, um se calhar pouquíssimo falado e um muitíssimo falado aqui neste ecrã. As pastilhas elásticas, que não são muito faladas nas apresentações da Canaway, ou vocês próprios, quando estão a aconselhar, não aconselham tantas pastilhas elásticas, mas eu acrescento que a pastilha elástica tem uma grande vantagem,
já vou falar dela, ela tem 10 miligramas de CBD por pastilha, 10 miligramas de CBD por pastilha, e ela pode ser muito bem utilizada para os doentes de quimioterapia, que não estão a tolerar tomar nada. Os doentes de quimioterapia têm muita dificuldade com os sabores e a engolirem, os doentes de quimioterapia, os de radioterapia também. Então, mascar as pastilhas elásticas pode ser uma imensa ajuda, e também na grávida. A grávida é todo um tema. Bom, a grávida é um tema, não é só no cânhamo, é um tema em todas as plantas medicinais e nos medicamentos homeopáticos e nos próprios remédios. Bom, não se fazem estudos clínicos nem na grávida nem na lactante por motivos óbvios. Nós sabemos disto. Mas entre a grávida tomar um medicamento químico de síntese ou tomar uma planta medicinal, é claro que tem mais vantagem em tomar a planta medicinal. E se nós dermos doses baixas, bom, em bom rigor, aquele embrião está-se a desenvolver com sistema endocannabinoide. Portanto, não estamos a dar nada que seja estranho à metabolização daquele embrião. É claro que tudo em química é relacionado com dose. E na grávida ou na lactante nós vamos dar doses baixas. Mas se houver uma extrema necessidade, eu, enquanto naturopata, não me pestanejo entre dar uma planta medicinal ou dar um medicamento químico de síntese. Portanto, entre uma grávida tomar um antidepressivo ou um fitocannabinoide, para mim, enquanto naturopata, faz mais sentido dar a planta medicinal do que o antidepressivo químico de síntese. Mesmo nós sabendo que tudo é excretado para a placenta, ou quase tudo é excretado para a placenta, não é? Mas então o tema das grávidas é este. Não se não houver grande necessidade, portanto, se a grávida quiser experimentar fitocannabinoides, se a grávida quiser tornar-se entrepreneur da Canaway, se calhar vai fazer a experiência, se ela não tiver necessidade, da toma dos produtos fora da gravidez e fora do período de lactação. Mas se a grávida e depois posteriormente na lactação tiver uma necessidade, pois com certeza que sim. E as pastilhas podem ser uma hipótese. O salve é de aplicação tópica, talvez seja um dos best sellers. Tem uma vastidão muito interessante de aplicações, porque grande parte da patologia dermatológica tem uma componente inflamatória, a dermatite, o eritema, o exantema, o acne, etc. A psoríase. Uma grande parte da patologia de pele tem componente inflamatória. Então, quando nós estamos a aplicar CBD, e o salve é CBD, quando estamos a aplicar CBD na pele, nós estamos a contrariar a patologia inflamatória. A pele é um órgão, nós na área da medicina mais holística consideramos que a pele é um grande reflexo dos outros órgãos interiores, portanto não tem interesse tamponar o sintoma cutâneo com o salvo ou com o corticoide sem perceber de onde é que ele vem. É muito importante haver um diagnóstico da doença, mas diagnósticos feitos, se já houver o diagnóstico, nós queremos é que a pessoa consiga resolver aquele problema. E a pele, quer dizer, a pele é a nossa apresentação, é chato ter coisas de pele, é muito chato mesmo viver com questões de pele, as pessoas sofrem imenso, principalmente quando as questões de pele estão no rosto. Isto na adolescência é devastador, adolescentes com acne, coitados, é devastador para a autoestima destes seres humanos que estão a começar a entrar numa fase muito importante da vida deles, por isso não hesitem. Então o salve, que é de aplicação cutânea, não tem qualquer tipo de interferências com outros medicamentos. Saindo dos fitocannabinoides e entrando na nutrição. Sandra, estou bem de horas? Faz-me só assim um ok? Boa. Entrando na nutrição, existem três produtos da área da nutrição. Eu não vou falar das rações, mais uma vez não é a minha área e eu não tenho trabalhado, nem sequer tenho investigado a parte das rações. Peço-vos desculpa se houver aí algum veterinário ou se houver alguém que tenha muito interesse em trabalhar com as rações. Eu não serei, de facto e de toda a pessoa mais interessante para vocês ouvirem. O Power Protein, dentro da área da nutrição, é um produto alimentar muito rico na proteína do cânhamo e também na proteína do soro do leite. Há de haver no futuro uma proteína do cânhamo que seja vegan, mas ainda não há. Portanto, para quem quer fazer substituição de refeições, e hoje uma medida muito importante, olhem, se calhar a medida mais importante desta noite que eu vos posso aqui dizer é que nós temos que aprender a consumir menos. Tudo.
Não é só aprender a reciclar. A reciclar já estamos a correr atrás do prejuízo. De facto, reciclar já é correr atrás do prejuízo. O que nós temos que fazer é consumir menos. E neste sentido de consumir menos, se calhar substituir a refeição do jantar por uma proteína saudável misturada em água e bebida, que nos vai dar uma melhor digestão e que nos vai trazer os nutrientes que nós precisamos, pode ser uma medida interessante, realmente, esta substituição de refeição. Então isto pode ser utilizado para quem queira tirar uma refeição, porque quer começar a libertar-se desta necessidade de comer, 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 e pode ser utilizado também pelo atleta. Eu chamo a atenção que quando nós estamos a tomar uma proteína, não devemos, a não ser que haja uma grande componente de exercício físico, uma grande componente de necessidade de formar massa muscular, nós não vamos tomar isto, imaginem tomar isto ao pequeno almoço e depois fazer uns ovos mexidos com abacate. Não vamos. Ou fazemos os ovos mexidos com abacate e temos a proteína do ovo, ou fazemos o Power Protein da Canaway, escolhemos uma coisa ou outra. A não ser que nós estejamos a treinar para os próximos Jogos Olímpicos. Aí nós podemos misturar o ovo com outros tipos de proteínas. Também é verdade que não devemos comer bitoques. Portanto, às vezes as pessoas têm aquela paranoica, e agora que eu estou a tomar um suplemento proteico, o que é que eu posso comer de proteína? E eu pergunto, ouça, mas você come bitoques de vez em quando? Até como bastantes vezes. Então eu não tenho essa preocupação, está a comer ovo com carne, não tem essa preocupação, não é? Devemos ser consensuais nos nossos pensamentos. Mas bom, também é o nosso papel enquanto naturopatas chamar a atenção para isto. Portanto, Power Protein pode ajudar para o atleta e para todo aquele que queira substituir uma refeição. Depois temos o Super Greens, e eu sou uma apaixonada deste superalimento porque ele reúne uma panóplia de 40 superalimentos num só. Quando os superalimentos aqui há umas 2 décadas começaram a surgir, eu devia estar no início da minha carreira enquanto naturopata, só havia uma empresa que era a Icevari, muito interessante, e passa publicidade, mas foi das pioneiras cá em Portugal, de um português, de um empreendedor português, o Gonçalo, e ele tinha um saquinho da erva-trigo, um saquinho da clorela, um saquinho da spirulina, um saquinho disto, daquilo e do outro, eventualmente misturava 2 ou 3, mas este eu nunca vi nenhum tão completo no mercado. Tem a clorela. E o que é que a clorela faz? Eu não vou falar de cada um, fiquem descansados, não é? Vocês já estão aí a pensar, meu Deus, ela vai falar de cada um. Não, não vou. Mas não posso deixar de falar da clorela. Olhem, a clorela elimina metais pesados do corpo. Ela elimina metais pesados do corpo. Então, os metais pesados, o mercúrio, o chumbo, o alumínio, que estão nas amálgamas dentárias e que estão no peixe grande que anda lá pelo fundo do mar e que nós comemos, se não formos veganos, causam cancros, sobretudo os linfomas. Os metais pesados depositam no sistema linfático e podem causar linfomas. Eles passam a barreira hematoencefálica e provocam demências. Então, libertar-nos de metais pesados não é assim uma coisinha só, tipo nova tendência, trend e está na moda. Não é. Não é. Tomar sumos verdes pelo pequeno almoço não é uma coisa que está na moda. Se nós queremos viver a tal longevidade com saúde, nós temos que agir em conformidade disso. E agir em conformidade disso é trazer para a nossa cadeia alimentar os ingredientes necessários. Então, clorela elimina metais pesados, é uma alga de água doce, portanto não tem qualquer tipo de impacto na tiroide, seja ela hipertiroideica, hipotiroideica, não tem impacto por a clorela ser uma alga de água doce, aliás, como é a spirulina também. Este pó tem também uma quantidade de kelp, e sim, o kelp tem uma quantidade pequenina de iodo, mas ele é 1 entre 40, portanto, a não ser que esta pessoa não faça uma caminhada à beira-mar, e não há ninguém com patologia da tiroide que não vá fazer uma caminhada à beira-mar para não agravar a sua patologia na tiroide. Portanto, se essa pessoa pode fazer uma caminhada à beira-mar, pode tomar Super Greens. Não é o iodo que está no kelp que vai impactar na patologia da tiroide. Mas então, clorela elimina metais pesados, a erva-trigo é muitíssimo importante porque ela alcaliniza o pH das nossas células. Grande parte das doenças acontece porque o interior das nossas células está ácido. Então, se nós queremos prevenir a doença oncológica, nós devemos tomar erva-trigo. O ginseng, que nos dá uma energia interessante pela manhã. Olhem, a linhaça, as sementes de linhaça têm lá um princípio ativo que se chama lignanas, que inibem a aromatase. Então, isto significa que conseguem prevenir o cancro da mama. O cancro da mama é um dos maiores cancros que nós vemos no mundo inteiro, não é só em Portugal. Então, a linhaça consegue prevenir o cancro da mama. O óleo essencial da linhaça, que nós estamos aqui a falar, é de pós. Portanto, o óleo essencial da linhaça que está neste pó consegue prevenir o cancro da mama.
Goji, moringa, curcuma, não é? Eu chamo aqui também realça a curcuma e a pimenta preta. O casamento entre a curcuma e a pimenta preta também confere aos super greens uma capacidade anticancerígena. E não vou alongar mais aqui por estes super alimentos. Super greens pode ser utilizado em adição, até pode ser utilizado em adição ao Power Protein que nós vimos há pouco, mas pode ser utilizado apenas a um copo de água e a beber, ou pode ser utilizado a um sumo detox, nós fazemos com maçã, pepino, folhas de hortelã e super greens, ou outra receita qualquer que vocês queiram inventar. Ponham criatividade nas vossas vidas, é muito importante, não é? Sabores novos. Tomar sempre o mesmo pequeno almoço não é bom, mesmo que seja o ovo mexido com abacate e a tosta integral, está bem? Não é bom. Nós devemos variar. Sopa ao pequeno almoço também é uma boa hipótese, mas não vos aconselho a misturar o super greens. Misturem o super greens em alimentos frescos, não em alimentos quentes, porque senão o sabor vai ficar péssimo. Então, outra categoria da Canaway são os óleos essenciais. Dentro dos óleos, desculpem, a imagem não está nada nítida, mas os óleos essenciais, eles são 3. É o Energy, o Immunity e o Tranquility. Nós podemos utilizar os óleos essenciais em difusores, portanto, aqueles objetos que deitam vaporzinho de água e que nós inalamos, ou então podemos massajá-los nos pontos dos nossos chakras ou nos pontos dos meridianos da acupuntura. Quem for aqui de medicina chinesa saberá falar muito melhor do que eu sobre estes pontos de medicina chinesa e da aromaterapia. Mas então, nós basta colocá-los no difusor. Imaginem, pessoas que não estão a conseguir dormir muito bem à noite, podem colocar uns pingos do Tranquility e a noite vai ser melhor, com toda a certeza. Quando nós falamos de óleos essenciais, nós estamos a falar de uma disciplina muito grande que se chama aromaterapia. E como é natural, eu não vou aqui explicar, porque os princípios ativos são imensos, a complexidade química é muito grande, mas o que eu vos posso dizer é que o nosso corpo tem receptores para os óleos essenciais, portanto isto não é só uma coisa do cheirinho, ai que bom, que agradável, a casa fica a cheirar tão bem. Não. Há uma ação fisiológica, há uma resposta fisiológica aos óleos essenciais. Por último, linha Skin. Então a linha Skin é uma linha de cuidados para a pele. Eu não sou dermatologista, não sou esteticista, sou naturopata, como já vos disse. Não faz tanto parte da minha prescrição os cuidados da pele, contudo, há pacientes que gostam de utilizar substâncias naturais para a sua pele, não querem estar a utilizar substâncias com moléculas muito sintetizadas, e a linha da Canaway confere, faz um check nisto. Portanto, toda e qualquer pessoa que esteja a começar a substituir os detergentes lá de casa por uma linha menos tóxica, os shampoos por uma linha menos tóxica, a comida com pesticidas e herbicidas por uma linha orgânica, faz sentido também substituir a linha da pele por uma linha de produtos que não são sintetizados quimicamente, logo que são mais saudáveis para a nossa pele. Esta linha é composta por 5 produtos, um esfoliante, uma máscara, um sérum, um creme, e o creme dá para o dia, dá para a noite, que é uma coisa interessante, às vezes, pelo menos a mim particularmente, irrita-me um bocado quando há o creme para o dia e o creme para a noite, talvez porque eu sou uma pessoa muito prática e não perco normalmente muito tempo com estes cuidados, então o creme é só um, é o creme que dá para o dia e o creme que dá para a noite. E tem também uma água de limpeza. É interessante, quem já experimentou sente a pele bastante mais hidratada e com um brilho interessante, portanto uma oleosidade saudável. Para quem faz a utilização do salve para a acne, pode complementar com esta linha Skin para a pele também. Algumas considerações finais. Portanto, a dose diária recomendada dos fitocannabinoides, a resposta é depende. Porque se é verdade que vamos imaginar duas doentes de fibromialgia. Duas doentes de fibromialgia com a mesma idade, com o mesmo peso, com uma história clínica semelhante. Se calhar a doente A de fibromialgia, para se sentir bem, vai precisar apenas de 1/3 de pipeta do Premium CBG, enquanto que a doente B de fibromialgia vai precisar de pipeta e meia do Premium CBG. Então, o que é que nós devemos fazer com as doses dos fitocannabinoides? E isto é aquilo que a experiência me tem mostrado e que a investigação que eu tenho vindo a fazer me tem mostrado. Nós devemos começar com doses mínimas, a cada 3 dias. Começamos com uma dose mínima, fazemos durante 3 dias, nos 3 dias seguintes aumentamos, por aí fora.
Aumentamos até encontrarmos 2 fenómenos. Um fenómeno é a resposta terapêutica, o outro fenómeno são efeitos secundários. Portanto, começamos com uma dose mínima e perguntamos à pessoa que vai tomar. Ou dizemos assim: olha, se sentires hipotensão, que é assim umas tonturas, se sentires hipoglicémia, que também são umas tonturas, se sentires fezes pastosas, se sentires falta de apetite excessivo, então podes estar a tomar uma dose um bocadinho acima daquela que devias. Mas se nós começarmos com uma dose mínima, a probabilidade disso acontecer é pouca. O que nós devemos chamar a atenção é que a hipoglicémia, a hipotensão, as fezes pastosas, a sonolência, há pouco não disse, a sonolência e a falta de apetite podem surgir. É claro que nós podemos utilizar este efeito secundário da falta de apetite em nosso favor, se for alguém que precise de perder peso. Mas se for alguém com baixo peso, vamos ter que ter bastante cautela no uso do CBD, porque eventualmente esta pessoa que já tem baixo peso pode ficar com um peso ainda menor. Então, a dose diária recomendada depende, mas nós devemos começar com a dose baixa sempre, para que nós consigamos que as pessoas a quem estamos a recomendar os fitocannabinoides os tomem com a maior segurança possível. E tomar com a maior segurança possível é começar com uma dose baixa e parar em 2 mecanismos, ou até encontrarmos a resposta terapêutica, que é a resposta terapêutica, obviamente que será a melhoria do quadro clínico, a melhoria da doença ou a melhoria dos sintomas. Ou então o efeito secundário, e os efeitos secundários podem ser estes que eu acabei de falar. Quanto a interações medicamentosas, fazer broad spectrum é relativamente seguro, porém, para ser totalmente seguro, e porque grande maioria das pessoas doentes já faz química de síntese, nós então devemos espaçar 2 horas. Se nós passarmos 2 horas, antes ou depois, nós estamos a dar uma margem de segurança. No que toca aos antiagregantes plaquetários ou aos anticoagulantes, nós, neste caso em particular, porque o CBD vai ter uma influência no sangue e pode fazer com que o sangue, falando de uma forma simples, fique ainda mais líquido e nós não queremos que hajam hemorragias, nós vamos fazer o espaçamento maior possível e ainda assim vamos acrescentar a esta nota da hipoglicemia, da hipotensão, do apetite, etc. Se o doente fizer, ou se o paciente, ou se a pessoa fizer este tipo de farmacologia, vamos dizer, olha, fica atento a hemorragias. Mas à partida, se nós fizermos este espaçamento, nós estamos a entrar numa margem de segurança. Contraindicações de tudo o que eu já li, isto é um paradoxo. O cânhamo foi considerado como alimento. Portanto, estar a falar de contraindicações ou de efeitos secundários é excesso de zelo da nossa parte enquanto profissionais de saúde, que queremos que o cânhamo seja trabalhado da melhor forma possível por todos nós que estamos aqui. Portanto, talvez seja excesso de zelo, porque, por exemplo, a toranja, que é uma fruta que se vende nas mercearias e nos hipermercados, interage com a esmagadora maioria dos medicamentos. E não está lá uma etiqueta em cima da toranja a dizer isto. Não está. Não está, e o médico de família ou o médico da especialidade também não avisa o doente que, olha, deve evitar, se toma medicamentos, não consuma toranja. Mas, bom, de tudo o que eu já li, a condição clínica que temos que ter alguma atenção é a tensão ocular, ou seja, o glaucoma. Portanto, se o doente tiver tensão ocular alterada, se sofrer de glaucoma, o melhor é não dar fitocannabinoides, a não ser que seja com a autorização e permissão do médico oftalmologista que o segue. Se assim for, tudo bem. Quem somos nós para dizer que não? Se o médico oftalmologista fizer uma investigação profunda nos fitocannabinoides e considerar que uma dose mínima para aquele caso em particular de glaucoma é ok, tudo bem. Caso contrário, não arrisquem. Muito obrigada pela vossa presença, espero que tenha sido útil e força. Vou parar o compartilhamento de tela para vos poder ver assim a todos os que estejam aí a aparecer. Obrigada, Kátia. Temos aqui algumas perguntas no bate-papo e as perguntas começam às 21h18.
há 1 hora atrás, portanto. Ih, caramba, excedi-me, desculpem. Não, está Não tudo tenho bem. um relógio cá fora. Está tudo bem, foi ótimo. Então, começa na Filomena às 21h18. Já conseguiste chegar lá ou queres que eu leia? Eu posso ler. Qual o Vou chegar CBD? lá para, olha, vou chegar lá para simplificar. Vou chegar lá para simplificar. Realmente fica mais fácil, para aí 21 E 18. e 18. Ok. Pergunto qual o CBD ou CBDs que podemos no síndrome do West. Síndrome do West como a componente. Sim, eu fazia o Premium CBG juntamente com o Pure Gold. E mais uma vez começar com uma baixa dosagem, atendendo àquilo que acabei de explicar. 21h39. Ok. Tem algum efeito sobre as hormonas feminino, fora da libido, mas então, os fitocannabinoides, bom, o sistema endocannabinoide regula todo o sistema hormonal feminino, todo o sistema reprodutor. Por isso, como o sistema endocannabinoide faz essa regulação, porque nós temos endocannabinoides que fazem essa regulação, quando nós estamos a tomar CBD ou CBG, nós estamos a contribuir para que o nosso corpo produza esses endocannabinoides e esses sim serão os responsáveis por essa melhoria. Portanto, sim, nós vamos ver efeitos numa menopausa mais com menos sintomas. Vamos ter efeitos numa menopausa com menos sintomas. Se calhar vamos ter efeitos também num ciclo menstrual mais regulado, com menos metrorragia, com menos dismenorreia, com menos amenorreias, etc. Continuando, interação CBD anticoagulante já falei. Sara, se não tiver sido esclarecida, força. Isabel, pode ser durante a gravidez, também já falei sobre este tema, espero ter sido clara, mas se não fui, força, escrevam novamente a questão. O CBD ajuda na retenção de líquidos, hipertensão arterial e colesterol. Então, na retenção de líquidos, não diretamente. Não diretamente, mas indiretamente porque faz uma regulação da homeostase e porque os endocannabinoides regulam todo o nosso organismo, mas não diretamente. Na hipertensão arterial, sim, diretamente, porque o CBD é hipotensor. É muito importante que se um doente de hipertensão arterial medicado e com a sua tensão arterial normalizada, vai ter que monitorizá-la, porque se o doente da hipertensão arterial estiver a tomar o medicamento para baixá-la, se calhar vai baixar demais. Mas tudo bem, se tiver que deixar de tomar o medicamento da tensão arterial, tanto melhor, obviamente. Vejam cá mesmo uma ação sistémica, porque muitas das vezes os doentes hipertensos estão associados a stress ou excesso de peso. E quando nós estamos a tomar fitocannabinoides, nós estamos a resolver o stress e estamos a resolver o excesso de peso. Portanto, nós estamos a resolver a causa da hipertensão arterial. Então, se calhar, este doente não é só por estar a tomar CBD, que vai ficar com a tensão baixa como efeito colateral, mas porque ao tomarmos fitocannabinoides estamos a trabalhar nesta questão sistémica do nosso organismo, nós estamos a trabalhar na causa. No colesterol, não diretamente, porque o colesterol é uma molécula sintetizada pelo fígado e quando nós queremos melhorar as dislipidémias nós temos que atuar no fígado, mas de uma forma indireta também, ou pelo menos estamos a evitar o risco do colesterol, que é o depósito de colesterol nos vasos sanguíneos, porque estamos a fazer com que o sangue fique mais líquido, logo que hajam menos complicações circulatórias e cardíacas. Mas diretamente não. Para atuarmos diretamente no colesterol, temos que atuar na alimentação e em plantas medicinais que ajudem a metabolização do fígado. Faz sentido aconselhar vá para pacientes que não fumam? Sim, faz. Faz, mas aqueles que não fumam às vezes ficam um bocado constrangidos. Já tive uma paciente a dizer-me, mas que esquisito, eu nunca fumei, agora vou vaporizar. Pronto, pode ser um preconceito, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum e também não vai levar ao vício tabágico por pegar num vaporizador e pôr na boca, mas não tem problema nenhum de facto, a não ser que haja o preconceito. E se houver o preconceito, o melhor, já temos uma gama tão vasta, podemos escolher outra hipótese.
Em retinopatia pigmentar, há algum registro de eficácia? A retinopatia pigmentar é uma doença genética que está relacionada com a falta da visão periférica. Ela é proliferativa, evolutiva, é uma coisa séria, grave. Deixa-me pensar um bocado. Há uma componente inflamatória do nervo nesta doença, na retinopatia pigmentar. Então, por que não tentar? Por que não tentar? Se há doenças em que eu acho que o uso de fitocannabinoides é diretamente promissor e diretamente vai atuar quase na solução do quadro clínico, na retinopatia pigmentar, não. Não vejo desta forma. Mas acho que por atuar numa componente inflamatória, pode melhorar a condição clínica ou pelo menos fazer com que não avance de uma forma tão galopante. Anabela diz que no dispensador ficou esclarecida, contudo, VAP tem 2 dúvidas. Primeiro, o Active Calm Sleep é dar passas, é dar passas e pôr fora. A minha maior dúvida é a utilização, ok, é que já li que a utilização dos VAPs é perigosa para os pulmões. Os VAPs, quer dizer, não pode ser perigosa para os pulmões, porque senão não poderia ser feita de forma vaporizada. E a quantidade poderia ser perigosa para os pulmões se os terpenos, que os óleos essenciais que lá estão, se os óleos essenciais estivessem numa quantidade muito elevada, podia ser perigosa para os pulmões, porque os terpenos podem ser perigosos para os pulmões, mas a quantidade de terpenos presente nos vaporizadores não é alta o suficiente para ser perigosa para os pulmões. Muito pelo contrário, eu vejo os vaporizadores com muito interesse a este nível. Agora, se é dar passas, pois é dar umas passas, realmente, tudo depende da perspectiva. Eu nunca fumei, mas imagino que seja dar umas passas, imagino que seja dar umas passas vaporizando. Mesmo que nós façamos uma absorção apenas para a nossa cavidade oral, passa sempre alguma coisa para o pulmão, sempre. Passará sempre alguma coisa para o pulmão, indiscutivelmente. Mas não é perigoso, muito pelo contrário. E se a doença for fibrose pulmonar, enfisema ou DPOC, até tem interesse em que passe para o pulmão. O Bruno diz 2 perguntas. Benefícios do CBD para a doença de Crohn em crianças. Benefício do estado... Ok. Bruno, o CBD no Crohn, se o Crohn estiver a ser norteado por crises diarreicas, temos que ter muita atenção na dose, uma vez que o possível efeito secundário do CBD pode ser diarreia. Então, se esta Crohn, que é uma doença autoimune do intestino, porque esta doença autoimune do intestino tanto pode dar para diarreias como pode dar para obstipação. Então, se estiver a dar para obstipação, tudo bem, e pode ser um enorme benefício, porque a doença de Crohn tem uma componente inflamatória grande. Mas se a doença de Crohn estiver a dar para as diarreias, tem mesmo que ter atenção à dose mínima. Mas pode ajudar, seja a criança, seja no adulto. 2, é benéfico fazer ciclos de toma-pausa. É sempre benéfico, no meu entendimento, e os colegas que aqui estão podem ter outras opiniões que eu respeito integramente. Aliás, eu vou-vos dizer que cada dia que passa na minha vida eu só sei que nada sei. Portanto, eu daqui a 50 anos não vou saber absolutamente nada. E amanhã, ou seja, quanto à ciência e no que toca ao conhecimento, nós vamos sabendo cada vez menos à medida que se sabe cada vez mais. Mas então, para responder a isto, na minha opinião, e se vocês tiverem outra opinião, aceito-a totalmente. Eu acho que nós devemos fazer sempre pausas em todas as plantas medicinais que fazemos uso. Pausas, a não ser que a doença seja de tal ordem que a pessoa sempre que toma sente-se lindamente e quando passa fica péssima. Quando deixa de tomar fica péssima, então olha, toma para o resto da vida. Caso contrário, faz-se 3 meses no máximo, para-se 1 mês, reavalia-se e volta-se a tomar. Fazes 3 meses, para-se 1 mês, reavalia-se e volta-se a tomar, ou faz-se 3 meses num ano. Vamos imaginar as depressões sazonais. Pode-se fazer, as depressões sazonais são aquelas que aparecem tipicamente na primavera e tipicamente no outono. Então pode-se fazer os fitocannabinoides nessas alturas também. Bruno, espero ter respondido. Agora, dose mínima é a dose recomendada ao peso da pessoa. Eu não vou pelo peso, eu vou pela, olha, pode ser pelas gotas, 2 gotas, 3 gotas, 1/3 de pipeta, meia pipeta. O peso já é uma dose grande, ou seja, eu dizer que para uma pessoa de 50 quilos eu devo dar 50 miligramas, isso pode já ser uma dose excessiva.
não significa que eu não vá chegar aos 50 miligramas como referência. Eu posso ter aquela referência, mas eu devo começar com uma dose baixa. Para artrose com bastantes dores, o que é que aconselha? A artrose com bastantes dores, se há bastantes dores, há uma clara componente inflamatória também acompanhada dessa componente degenerativa, por isso eu se calhar começava com Pure Gold de 500, mais uma vez na dose mínima. Importante também dizer que o CBD tem uma semivida no organismo de 8 horas, portanto ao final de 8 horas ele esgota-se, por isso nós podemos fazer as nossas tomas 2 vezes por dia também. A Sandra diz, se precisamos de canabinoides, qual o sentido de deixar de fazer a suplementação? As vitaminas, ok, pronto. Então, se nós mudarmos a nossa vida, ou seja, se começarmos a meditar todos os dias, se deixarmos de ter stress e ansiedade no dia-a-dia, se comemos orgânico todos os dias, se formos felizes no nosso casamento, se formos felizes no nosso trabalho, se tivermos um ótimo desejo sexual, É uma lista de tivermos compras. não vou sair daqui hoje, não é? Já me estás a É mandar uma calar. lista de Então, se tudo isto ótimo, nós temos um ótimo sistema endocannabinoide e se calhar não precisamos de tomar, mas também não adoecemos e pronto. Mas nós devemos caminhar para aí. Independentemente da Canaway ter um sistema de compensação muito interessante para quem está presente e etc, 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 eu sou, acima de tudo, uma pessoa que pensa na saúde no longo prazo. E pensando na saúde no longo prazo, a minha máxima enquanto naturopata é que nós dependemos apenas do nosso estilo de vida para. E que possamos utilizar as plantas medicinais e os alimentos em favor de. Em favor de. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o cânhamo é uma solução para a prevenção e para o tratamento, mas não tem que ser uma dependência. E eu acho que já respondi a tudo. Espero que tenham gostado. Se quiserem abrir os microfones para dizer alguma coisa, vejo aqui umas caras conhecidas, que vão ver-vos aí desse lado. Olá, Miriam, olá, meus queridos. Olá, Julie, olá, Júlia, olá, Patrícia, olá, Isabel. Olá a todos que eu ainda não conheço, mas um dia gostava muito de conhecer ao vivo. Eu espero que esta raiva, esta Covid passe e nós possamos fazer encontros ao vivo e a cor. Já não se aguenta esta coisa da Covid, não é? A boa notícia é que em outubro vamos poder fazer no Masterminds que a Carmen vai fazer na Europa e o país escolhido foi Portugal e a cidade será Lisboa. Bastante conveniente para nós. É. Portanto, Boa. vai ser um evento bastante completo, porque vai ser o primeiro evento corporativo da Canaway em solo europeu e, portanto, o Masterminds vai ser, portanto, na nossa bela cidade de Lisboa. Então, Perfeito. vamos dar como encerrada a sessão. Kátia, muito obrigada, coração. Metam todos um coração aí nas reações. Então, e eu faço para vocês também. A agradecer à Kátia, porque é sempre bom estas sessões com eles, com os profissionais de saúde, por estas pessoas que têm entregue tanto delas à comunidade, porque na realidade é isso, somos um movimento, somos uma comunidade que está a crescer e que queremos sem dúvida viver com uma qualidade diferente daquela que nós estamos a viver hoje e queremos deixar o mundo bem melhor para os nossos filhos. Um beijinho grande! Tchau, tchau, gostei de ver-vos, até à próxima, um beijinho.